Por favor, coloca um texto lá para nós, que é João capítulo 16, verso 33. João escreveu, queridos, esse texto que Jesus disse. Ele diz assim, ó: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? Esse texto aqui daria para a gente fazer uma pregação só sobre ele, mas não é o objetivo nessa noite. Mas esse texto veio ao meu coração porque muitas vezes nós carecemos de paz, sim ou não? E também, muitas vezes, nós estamos vivendo em aflições. E talvez você esteja necessitando ou vivendo uma das duas coisas, nesse momento, hoje, nesse lugar. Mas eu creio que muitos já estão mais aliviados do que chegaram, amém? Eu, particularmente, já estou. Eu, particularmente, já estou mais aliviado, já estou me sentindo melhor, mais animado também, amém? Tem uma outra tradução, não sei qual que é, vocês tiraram ali qual que é a versão, depois coloca para nós a versão para me acompanhar. Bota ali Almeida Revista Atualizada, por favor. Essa aí, ó. Ali diz assim, ó: mas tem de bom ânimo. Outra tradução diz, mas tem de coragem. E é diferente um pouco o significado ânimo e coragem, sim ou não? Né? Então ele diz, mas tem de bom ânimo. Porque uma pessoa sem ânimo faz alguma coisa? Não dá vontade. Não dá vontade nem levantar da cama, né? Não é ou não é? Não dá vontade. Não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de limpar a casa, não dá vontade de fazer nada. Uns não tem nem vontade de tomar banho. É ou não é? Não tem ânimo. Não tem ânimo. Mas está vendo que tudo começa onde, queridos? Pela falta de paz. E eu quero começar a pregação, e no meio da pregação eu vou dando alguns anúncios já, tá? Para os irmãos. E eu quero aproveitar esse texto para dizer algo muito importante para vocês. Quando a gente vive uma vida sem paz, e uma vida com muitas aflições, e uma vida que a gente não tem ânimo, uma coisa eu aprendi: quanto mais perto de Deus, nós estamos mais perto da luz, amém? E mais perto da luz, nós conseguimos reconhecer, nós conseguimos ver as coisas que não estão nos fazendo bem. Nós conseguimos entender por que é que eu estou vivendo sem paz, por que eu estou vivendo com aflições, por que é que eu não estou tendo ânimo para vencer o mundo como Jesus venceu. E uma das coisas que eu quero falar para a igreja hoje é sobre o bom hábito de congregar. Eu quero aproveitar para falar disso. O bom hábito de buscar, o bom hábito de se renovar, o bom hábito de estar em comunhão. Olha o que fala Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Pergunto, aonde você consegue viver em união com os irmãos da igreja? Ali diz que é bom ou não é bom? Então quer dizer que se você não vive em união com os irmãos, não está sendo bom. E onde eu quero chegar com isso? Nós temos expedientes, e temos bem poucos expedientes de culto. Eu quero que você reflita sobre isso. Será que a quantidade hoje de expedientes de congregar, de cultuar a Deus, realmente está sendo suficiente para você viver em paz? Para você não ter mais aflições? Para você ter mais ânimo? Porque congregar vai te ajudar a ter
momentos onde você vai se sentir melhor. Eu cheguei aqui hoje bem oprimido. Eu cheguei aqui hoje bem aflito, bem angustiado. E eu sei que quando isso acontece, e quando eu estou assim, é porque tem algo que está querendo impedir que as coisas de Deus aconteçam. E eu sei que quando acontece isso comigo, principalmente acontece em dias de culto, quando eu estou vindo para o culto, eu sei que tem uma barreira muito grande tentando me impedir de fazer o que eu devo fazer. Eu sei que tem no mundo espiritual algo que tenta me angustiar, me oprimir, até para mim não vir no culto. Daí vocês imaginam o pastor não vem no culto. Alguém vai vir pregar daí? Alguém vai vir? Vai. Né? Imagina. Queridos, se nós não desenvolvemos, põe para nós lá agora a arte lá dos cultos, por favor. Se nós não desenvolvemos o bom hábito de cultuar a Deus, temos culto no domingo, temos culto na quarta e temos culto no sábado. E a gente pode dizer o que quiser, e eu compreendo todo mundo, eu entendo todo mundo, mas não quer dizer que eu acredite, amém? Porque cada um faz o que quer da sua vida, amém? Mas o fato é que todos nós queremos a mesma coisa, queremos paz, não ter aflição e ter ânimo. Mas uma das coisas que faz a gente não ter essas coisas, não ter paz, não viver sem aflição, né? E o ânimo é porque a gente não busca tanto o Senhor quanto deveria. Há muitos anos atrás, e hoje continuo cultuando muito ao Senhor também, mas antes mesmo, eu era bem mais novo, mas já era casado também, eu ia no culto na segunda de noite. Eu tinha, na época não era jornada do crescimento, né? Era escola de crescimento. Eu ia na escola de crescimento na terça, eu ia no culto na quarta, eu ia na célula na quinta, na sexta a gente fazia programação com os irmãos da igreja, no sábado de noite eu ia no culto dos jovens, no domingo de manhã eu ia no culto da família, e no domingo de noite eu ia no culto de glorificar o Senhor. Ah, pastor, mas tu ficava todo dia na igreja praticamente, porque eu precisava, porque eu tinha muitas coisas na minha vida que ainda não glorificavam a Deus, eu tinha muita coisa na minha vida que ainda Deus não se agradava, eu tinha muita coisa na minha vida ainda que eu precisava ser transformado, curado, liberto, regenerado, e eu também via que eu tinha muita oportunidade de estar na casa do Senhor, desenvolvendo capacidades que eu não tinha desenvolvido. E porque eu tinha disposição, eu era um voluntário para fazer as coisas, Deus foi me ajudando a me desenvolver em muitas áreas da minha vida. Ontem teve aqui no culto de jovens, uma jovem que veio falar aqui em cima, e ela disse, pastor, eu estou nervosa, né? Quem não fica nervoso, né? Até eu fico. Mas ela disse, como é que tu consegue? Eu digo assim, primeiro, eu não me escondo, eu vou. Segundo, é fazendo, é praticando. E terceiro, quando a gente não inventa, a gente fala o que sabe, não tem problema algum. Então qualquer um de vocês pode subir aqui e falar. A questão, eu tenho ânimo? Eu tenho coragem? Amém? Se você quer desenvolver uma vida melhor, e é para isso que o Senhor nos chamou, queridos, algo você precisa fazer, por você. E eu sei como é difícil a gente romper com tradições, como é difícil a gente romper com hábitos. Quer ver? Eu vou desenhar a vida de alguém aqui agora. Você estava acostumado a vir no culto de quarta, vir no culto de domingo, mas por alguma coisa, algum motivo, sei lá, alguém te convidou, você teve um compromisso na quarta. Aí você não veio no culto da quarta. Aí você veio no culto do domingo. Aí na outra quarta, alguém já pergunta lá em casa, vamos hoje? Nós vamos hoje no culto de quarta? Até aquele dia ninguém perguntava nada, todo mundo se arrumava, estava programado e ia no culto da quarta. Mas depois que faltou aquele dia, na próxima quarta alguém pergunta, nós vamos hoje? É ou não é? E aí, mas eu estou cansado.
Pois é, o dia foi difícil hoje. Hoje não, né? Aí aquele não vira um não para sempre. Nunca mais vem no culto de quarta. Ou no culto de domingo, tanto faz. Por quê? Porque a tua carne, a minha carne não quer se expor. Mas quando vem, quando está aqui, se sente bem, porque a palavra se cumpre. Como é bom e agradável viverem os irmãos em união. Amém, queridos? Então, o primeiro anúncio foi dado. Será que você não tem que cultuar mais ao Senhor? Será que você não tem que buscar mais o Senhor? Será que talvez o fato de você buscar tão pouco não tem sido o motivo pelo qual você não tem vencido o mundo espiritual, você não tem vencido a carnalidade, você não tem vencido hábitos destrutivos, você não tem realmente rompido com comportamentos que não agradam ao Senhor, você não tem se tornado o homem ou a mulher de Deus que o Senhor deseja que você seja? Eu quero que você pense a respeito disso. O outro anúncio que eu quero dar, e que também é muito importante, é sobre a gente, e já pode colocar ali, sobre o encontro dos homens. Os homens estão comigo aí, amém? Amém. Queridos, então na próxima quinta nós temos o encontro dos homens. Né? E algo que a palavra ela é muito clara para nós, é que Deus, Ele deu ao sacerdote uma responsabilidade muito grande. Você homem, nós homens, agora só para os homens, as mulheres fecham os ouvidos, amém? Nós temos uma responsabilidade que não se compara à responsabilidade da mulher. E qual que é o problema? O problema é que a mulher é mais inteligente que nós. Então nós temos que nos esforçar mais. Amém? A mulher dá nó em pingo d'água. E por isso que tem muito homem enrolado. Porque a mulher tem dado muito nó em muito homem. Então, se você não quer ser enrolado, busque mais o Senhor. Entenda qual é o seu papel. Entenda qual que é a sua função. Falamos no nosso retiro da família, né? Sobre famílias disfuncionais. Se você, homem, não está exercendo a sua função como sacerdote, como homem dentro do lar, e você não tem clareza a respeito disso, né? A mulher com toda a doçura que ela tem, né? E não por maldade muitas vezes, mas você vai ficar enrolado. Amém? Amém? Amém. Mulheres, não fiquem bravas, amém? É com muito amor e carinho que eu falo, mas o fato é que às vezes a alma fala muito mais alto do que a razão. E a mulher é muito mais alma do que razão. Amém? E o homem, agora eu vou desenhar uma parte do homem aqui. O homem, quando ele, dentro do seu lar, ele não se sente assistido. E eu já estou começando lá do final para frente, mas vai caber aqui. Ele não se sente assistido. Ele não se sente confiante. Ele faz na sua mente, no seu entendimento, ele busca fazer de tudo para agradar a família. E ele não vê muitas vezes uma certa reciprocidade. Ele não vê certas coisas se cumprindo e que ele julga certo dentro do seu lar. O homem, ele se esconde. E aí a mulher diz assim: mas eu já não te falei aquela torneira pingando? Eu já não te falei aquele chuveiro, aquele negócio estragado, aquilo não sei o quê, aquilo não sei o quê. E aí fica dentro do lar aquela briga de homem e mulher. Tu não faz isso, não faço aquilo. Tu não faz isso, tu não faz aquilo. Existe dentro do lar uma coisa muito importante, que precisa ser claramente estabelecido, que é o papel de cada um e o alinhamento de cada lar. O que eu faço na minha casa, como eu faço na minha casa, talvez não sirva para nenhum de vocês.
Porque você na sua casa é uma pessoa e a sua esposa é outra. E vocês têm que entender dentro do lar de vocês, com a família de vocês, estabelecendo os princípios de Deus, o que é que vai funcionar. Porque a realidade de cada um é diferente da outra. A sua profissão, o seu tempo, o seu trabalho, o que você faz exigem coisas diferentes. E você precisa entender a estrutura do seu lar e como organizar o seu lar de modo que todos tenham paz. Todos tenham ânimo. Mas muitas vezes dentro do lar, ou a mulher não está com ânimo, ou o homem não está com ânimo. Por quê? Porque em alguma dessas áreas tem alguma disfunção acontecendo. Amém? Então, homens, espero vocês no dia 25 de setembro, a partir das 20 horas, tá? E vamos procurar fazer um bom alimento, como sempre, né? Tá? Para que a gente possa desfrutar junto aí e ter esse momento muito especial com o Senhor. Não deixe de vir por causa que, mas eu não posso comer, eu não tenho dinheiro para comer. Querido, não faça isso. Venha. Amém? Eu estou falando, venha. Tá? E se eu falo é porque eu resolvo, tá bom? Só venha. Tá? Amém, queridos? Porque não é pela comida, não é por dinheiro, mas é pela sua vida. É pelo aquilo que Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, também no próximo domingo, nós vamos ter o nosso batismo, tá? E batismo é sinônimo de ser cristão, sinônimo de salvação, é sinônimo de arrependimento, é sinônimo de que alguém realmente deseja viver uma vida com Cristo, é sinônimo de que alguém se arrependeu da sua velha natureza. Batismo é isso. Mas muitas vezes a gente coloca o batismo como algo muito místico, né? Pastor, mas eu já me batizei quando era criança. Eu entendo, eu também fui batizado quando era criança. Mas lá quando eu era criança eu não conseguia me arrepender, porque batismo é arrependimento. Lá quando criança eu não podia tomar as minhas decisões, não conseguia nem caminhar sozinho. Alguém tinha que me carregar para lá e para cá e me dar de comer. E batismo significa isso, reconhecer quem é meu Senhor e agora que eu desejo viver com Ele todos os dias da minha vida. Se você não é batizado, e se você reconhece Jesus como Senhor da tua vida, e você quer viver com Ele, não tem nada que impeça você de se batizar. Amém? Pastor, mas eu peco. Pastor, mas eu fumo. Pastor, mas eu bebo. Mas tu quer largar? Se você quer, não tem nada que te impeça. Amém, queridos? Amém? Então, está aqui a porta aberta para você ajustar a sua vida. E eu comecei falando já 2 semanas atrás sobre como o cristão pode destravar coisas na sua vida. E está aí as áreas. Estou falando já aqui nos anúncios. Congregar, viver em união com os irmãos, cumprir a palavra no batismo. Amém? Quando a gente vai entendendo os nossos papéis e colocando tudo no devido lugar, a gente não vai se sentindo melhor e bem? Sim. Quer ver outra coisa aqui, ó? Qual o dom que Deus te deu? Qual o talento que Deus colocou sobre a tua vida? Eu pergunto, o que você está fazendo com ele? Qual a capacidade que você tem? O que você está fazendo com isso? Está enterrando ou está desenvolvendo? Jesus ele falou várias parábolas. Falou sobre o administrador e que ele distribuiu para cada um, né? Vários talentos, a um tanto, a outro tanto, a outro tanto. Uns multiplicaram e o outro não fez nada. Ele simplesmente guardou, deixou escondido. Quantos talentos escondidos aqui, ó, hoje? Quantos talentos escondidos aqui hoje, irmãos? Quanto conhecimento escondido? Quanta capacidade hoje que está lá no fundo do baú e não está sendo produtivo, bem aproveitado. E por quê, queridos?
E aí cada um vai contar uma história. Se sentar com cada um vai me contar uma história. Pastor, o problema é dinheiro. Pastor, o problema é tempo. Pastor, o problema é a esposa. O problema é o marido. O problema é os filhos. Pastor, o problema é... Querido, a gente pode arrumar desculpa para tudo. Mas quem quer faz. Quem quer vai atrás. Quem quer faz. E eu aprendi uma coisa, que quando a gente não honra os talentos que nós temos, nós nos tornamos infelizes. Quando nós não honramos os talentos que recebemos da parte do Senhor, nós não nos sentimos satisfeitos. Quando nós não honramos os talentos que recebemos de Deus, nós não nos sentimos úteis. E aí a gente vem para cá, a gente vai para lá, e aí a gente quando vê está de cabeça baixa. A gente está triste, a gente está insatisfeito. E talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu não sei direito como fazer. Bom, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros... Quem são as pessoas que te aconselham? Ou você não se aconselha com ninguém? Quem são as pessoas que podem te ajudar e podem ampliar o teu campo de visão e de atuação? Quem são as pessoas que vão te ajudar a olhar as coisas talvez por um outro ângulo que você não tem visto? Mas a gente muitas vezes acaba ficando dentro do nosso casulo, dentro do nosso espaço, e a gente não quer sair para fora. Porque a gente acha que pode resolver sozinho. Eu muito tempo na minha vida achei que eu podia fazer tudo sozinho. Muita coisa eu fiz sozinho. Mas sabe onde me levou? A um curto espaço, a um caminho curto. Por isso hoje que eu estou aprendendo, desde que eu vim para cá, faz 2 anos que eu vim para cá, eu estou aprendendo a dizer, faz isso, faz aquilo, porque sozinho eu não consigo. É muita coisa. E eu louvo a Deus pela sua vida, que hoje tem muitas pessoas aqui, a grande maioria que está sentada aqui hoje, são pessoas que eu posso contar, são pessoas que hoje estenderam a mão e fazem algo no reino de Deus. Que glória isso, queridos. Mas eu tenho certeza que há muito mais dentro de você. Eu tenho certeza que tem muito mais talento, tem muito mais capacidade dentro de você. Só que a gente tem que tirar para fora. O apóstolo Neuci, ele sempre fala isso, é um homem muito sábio. Porque também ele já tem seus 72 anos e não tem mais cabelo, né? Amém? Dá para dizer que o tempo também ajuda bastante, não é? E ele fala muito sobre isso. Tudo que tu precisa está dentro de você. Agora tu só tem que achar um meio de tirar isso para fora. Eu tenho aprendido a poder trazer pessoas para perto, para fazer coisas que, se eu fizer sozinho, eu vou levar muito tempo. Eu sei que eu até posso fazer, mas eu vou levar muito tempo. E eu tenho tantas outras coisas para fazer, que aí eu vou acabar deixando de lado. E eu vou prejudicar. Então Deus tem me trabalhado na minha vida nesse sentido. Ontem mesmo, chamei um irmão e falei para ele, cara, tem uns planos, tenho ideia. Eu sou um cara de muita ideia. Eu imagino muita coisa e eu tenho uma criatividade bem interessante. E falei para ele, quero fazer isso, porque isso vai resolver isso vai resolver aquilo outro, isso vai resolver aquilo lá. Só que eu até posso fazer. Eu até posso estudar para aprender como fazer. Eu vou levar muito tempo. Mas se eu pegar alguém que já sabe fazer, vai fazer em, sei lá, 1/5 do tempo que eu faria. E vai ficar muito melhor, porque eu vou aprender fazendo, e vou errar muito, vou perder muito tempo. Será que a gente também não é assim? A gente quer fazer tudo sozinho, está tomando na cabeça, está perdendo tempo, perdendo vida, perdendo família, perdendo dinheiro, porque quer fazer tudo sozinho? Será que talvez não tenha alguém que possa te ajudar a você a ir mais longe e talvez mais rápido? Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente sabe, já passou o que a gente ainda não passou e tem condições de nos instruir a chegar onde a gente quer chegar, porque já chegou lá. Só que às vezes algumas coisas dentro de nós vão colocando barreiras, às vezes a falsa humildade, né?
que isso é o disfarce, né, da soberba, da arrogância. É a falsa humildade. Não, está tudo bem, está tudo certo. Não, está se enganando. Tem muito dom, muito talento escondido aí. Uma vez eu ouvi de alguém que disse o seguinte, que o lugar dos maiores sonhos não realizados se chama cemitério. E alguém um dia também falou, e eu não vou dizer quem é porque eu esqueci, eu não lembro o nome, e disse o seguinte, a gente não vai se arrepender das coisas que fez, mas vai se arrepender das coisas que não fez. Quantas coisas você já quis fazer e você não fez? E fica lá, puxa, por que eu não fiz? Puxa, por que? E o tempo passou. Quantos aqui talvez já queriam fazer uma viagem? Ah, como eu queria. E por que não faz? Quantos aqui talvez, como eu queria trabalhar em tal coisa? Daí por que não trabalha? Quantos aqui talvez queriam mudar certa coisa em sua vida, daí por que não muda? O que te impede? A decisão está na sua mão. A vida é sua. Agora você vai viver com as frustrações de que não fez? Ou você vai viver com a alegria de ter feito? É a sua escolha. Você que decide. Amém? Estamos nos anúncios, tá? Domingo que vem, além do nosso batismo, também temos o nosso culto de missões, queridos. Então, esse culto é para que a gente possa despertar para o chamado do Senhor. Para que a gente possa despertar para a reconciliação de vidas. Para que a gente possa despertar para o ID do Senhor. Esse culto é para isso, amados. Então, que você possa, no próximo domingo, já anota aí, sei lá, anota no seu celular, bota um lembrete, um aviso, olha, domingo que vem eu tenho que trazer alguém. Bota em oração de hoje até domingo. Domingo que vem eu vou trazer um fulano, eu vou convidar o ciclano. E é incrível como se o pastor não fala, a gente não faz. Se o pastor não fala, a gente não lembra. A gente só é impelido a fazer quando alguém fala. Mas não é algo que está, muitas vezes, intrínseco dentro de nós. Que é o reconciliar, que deveria ser algo natural. Mas a gente às vezes está tão preocupado com as nossas aflições, tão preocupado com a falta de paz que eu tenho, com a angústia que eu estou sofrendo, o que eu vou pensar no outro, não é? É ou não é, gente? Não dá tempo, porque eu estou pensando nas minhas coisas. Talvez será que não é a falta de pensar em ser solução para os outros que está causando tanta aflição? Que está causando tanta angústia? Porque a gente tem o mau hábito de tornar muito grande as coisas ruins. E as coisas boas, a gente, legal. É ou não é? Quer ver? Alguém vem e conta uma coisa ruim para você. E aí você dá vazão. Como foi? Quando? Quem? Onde? Nossa, mas e daí? Me fala mais. Né? Aí alguém conta uma notícia boa. É mesmo? Que legal. A oração nossa, sabe como é que é normalmente? Senhor, expulsa esse diabo, manda embora essas coisas ruins, e só reclama na oração, né? Mas agradecer, Deus, obrigado por esse dia, amém. Eu não é, gente? A gente inverte as coisas, porque quem é grato, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o... A gente não é grato de coração, por isso o rosto está sempre... Aqui na escola que eles falam, né? Tem uma irmã que fala para mim, né? Ela diz assim, ela é bem sincera, que bom que é, eu gosto de gente sincera, eu não tenho problema. Pode me falar, não tem problema, eu não levo para o coração. Eu já aprendi, já sou curado. Né? Assim, pastor, que às vezes tem uma cara de brabo. Eu disse para ela, eu sei.
Mas não é que, né, entendeu? Às vezes eu estou brabo mesmo, mas eu sou gente boa, tá bom? Não se preocupa. Né? É que é tanta coisa que às vezes alguma coisinha ou outra deixa a gente bravo, né? Mas eu sou gente boa, não se preocupa, tá? Ok? Amém? Não fica com medo, não fica com medo. Eu sei que tem gente que tem medo de falar comigo, mas não precisa ter medo, eu não mordo, tá? Eu só falo, tá bom? Amém? Então, amados, tá aí os anúncios que eu queria dar. Agora eu vou pregar, se der tempo, amém? Mas eu acho que já deu bastante coisa boa também aí, né? Coloca para nós Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, queridos? Amém. Nós podemos passar por aflições, mas não se compara o fruto, o galardão que nós teremos no Senhor. Não se compara. Nós vamos ter aflições no mundo? Vamos. E eu quero te dar essa boa nova. Você vai se incomodar. Você vai ser perseguido. O diabo vai correr atrás de você. Mas fica tranquilo, Jesus venceu o mundo. Amém? Em nome de Jesus você tem poder e autoridade. Mas creia no Evangelho, para que você viva de acordo e não viva mal. Amém? Então, vamos ter aflições, amém, irmãos? Nós não somos, e eu já pensei assim, imaturo, ignorante. Ignorante no sentido de não saber, mas já fui o outro também, tá? Só para vocês saberem também, não tem problema. Mas já melhorei bastante. Mas eu era muito inocente. Quando eu conheci o Evangelho, eu achava, agora meus problemas acabaram. Eu achava, até vi o primeiro. Eu disse, mas Deus, eu sou teu filho, como é que pode? Aí eu vi que as coisas não eram assim. Aí a Bíblia, claro, tu é ignorante ao conhecimento, né? Tu não conhece a palavra. E aí quando tu vai conhecendo, tu vê assim, mas o sol nasce para justo e para os então quer dizer que vai ter chuva para mim também. Vai ter dia nublado para mim também. Mas vai ter sol também, amém? Vai ter. Vai ter. Só que para aqueles que confiam no Senhor, está lá. Não se compara à glória que está para ser revelada. Amém, queridos? Então nós temos esperança. João 15, do 7 ao 10, ele vai dizer para nós aonde é que nós temos que firmar as nossas bases. Aonde é que nós temos que fundamentar que mesmo diante das aflições, nós podemos conseguir passar e vencer. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha que glória! Que todo texto tem um contexto. Esse texto ele está falando da figueira. Ele está falando a respeito da vide. Ele está falando a respeito de dar fruto. Ele está falando de estar no Senhor. E ele vai dizer, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei então no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quem guarda os mandamentos do Senhor, está guardado no amor de Deus. Só que a gente às vezes não é tão específico quanto poderia, e às vezes eu tenho cuidado até de ser, porque eu tenho um pouco de receio, principalmente nos dias de hoje,
de que algumas pessoas possam confundir o que eu prego com a vida que tem. E às vezes podem achar que, e eu já tive a infelicidade de ouvir isso, de que alguma pregação, alguma palavra que eu tenha trazido em algum culto, é porque eu fui informado da vida de alguém. Como é ruim isso? Como é ruim isso? Mas eu quero que vocês, os irmãos, tenham paz quanto a isso. A gente busca, como pastor, ser ético, para que a vida de cada um seja bem guardada. Então, queridos, se algo da parte do Senhor é revelado, e às vezes possa vir como flecha ao seu coração, saiba que é Deus querendo falar contigo. Saiba que é Deus querendo, te salvar, cuidar, porque o pai que ama, ele às vezes também ele repreende. O pai que ama, ele às vezes também ele chama atenção. Por quê? Porque ele quer o bem dos seus filhos. Mas guardar os mandamentos parece muito genérico. Mas quando nós conhecemos os mandamentos, não se torna genérico. Mas quando nós guardamos as preciosas palavras do Senhor, tendo cuidado de fazer cada uma delas, Deus, ele é fiel e justo para honrar suas promessas sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que existe diferença entre salvação, que é fruto de a pessoa que pede perdão e clama por misericórdia. Isso é salvação. E uma pessoa, uma vez salva, ela foi salva, é de graça. Você não tem que fazer nada, além de arrepender-se dos seus pecados. E quem se arrepende dos seus pecados está apto a se batizar. Está apto a andar com o Senhor, está apto a receber o Espírito Santo de Deus, está apto a ser um templo do Espírito Santo, está apto a manifestar os frutos do Espírito Santo. Vamos para lá então, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Se eu sou o templo do Espírito, eu fui salvo, recebi o Espírito de Deus sobre a minha vida, o Espírito me ajuda a desenvolver amor. Queridos, quando criança, meu pai sempre foi, a vida inteira meu pai foi caminhoneiro. Então, meu pai, ele tinha em viagens que ele ficava 30, 40, até 60 dias longe. Então, de fato, fui criado praticamente pela minha mãe. Mas o meu pai continuava sendo meu pai e o homem de respeito. A gente morava num lugar onde ele era alto. Eu moro em Novo Hamburgo até hoje, a minha mãe mora lá. Esse mesmo lugar a minha mãe mora até hoje. E era um lugar alto. E o meu pai, quando chegava de viagem, ele vinha com um caminhão para casa. Além de nós, que quando a gente ouvia um barulho, aquele barulho de caminhão, a gente sabia direitinho o barulho do caminhão. Até o cachorro sabia. Aí tinha um cachorro que era o Totó, o pretinho, que era o xodó do meu pai. Um dia ele morreu, meu pai nunca mais quis cachorro. Aquele cachorro saía correndo, ficava lá em cima, no último degrau da escada, esperando meu pai estacionar o carro. Era eu, meus irmãos e o cachorro. E a minha mãe vindo atrás, esperando meu pai chegar de viagem. A gente reconhecia direitinho o barulho do caminhão. Mas o meu pai, ele era um homem muito justo, muito sério. E a gente não ouvia essa palavra em casa. Eu te amo. Eu não tenho lembrança dessa palavra. Hoje eu ouço. Hoje a minha mãe fala isso. E eu creio que também é porque ela também passou por uma transformação do Espírito Santo. Eu creio que é também porque é a reciprocidade de hoje nós falarmos isso para ela. Mas quando nós era criança, nós não tínhamos o hábito de ouvir isso. E a primeira vez que quando
né, eu tive que falar eu te amo num relacionamento, parece que doeu. Uma facada porque eu não sabia dizer eu te amo. Eu não sabia falar isso. Eu não sabia o que era isso. E eu não conseguia. E talvez há casais hoje aqui que passam por esse problema. E a mulher gosta muito disso, né? E ela diz, ai, como eu te amo. E ela só para, cri, 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 esperando o quê? Ai, como eu te amo também. E ele, aham. É ou não é? Estou inventando moda? Eu tenho mulher, gente, eu sei como é que é. O amor, queridos. O amor é algo que se desenvolve. O amor é mandamento, não é sentimento. Amém? A alegria, se temos o Espírito, também podemos ser alegres. Amém? E eu posso falar muito bem disso. Não falei que eu me chamo de emburrado às vezes, aí, né? Eu me esforço para sorrir. É verdade. É verdade. Eu tenho vários apelidos, não vou contar para vocês, porque depois eu sei como é que é crente. Né? Amém? Né? Mas, gente, é fato. É fato. Isso tem a ver com várias e várias coisas, perfil e blá, não vou explicar tudo aqui. Mas, enfim, alegria, sorria. Saber que quem sorri agora vocês vão gostar. Quem sorri bastante e enruga, demora muito para enrugar? Velho, né? Fica velho, vai enrugando. Quem sorri muito vai enrugar bem mais tarde. Então exercita os músculos da face. Fica lá, né? Ah, vamos ficar assim. Tá bom? Deixa o texto lá. Não terminei ainda. Não. Amém, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Paz. Oh, glória, bendita paz. Existem duas paz. Existem duas, a paz do homem e a paz de Deus. Sabe qual que é a paz do homem? É a paz que te dá paz quando você faz o que quer. Eu ouvi muito esse tipo de paz um tempo aqui. Eu tenho paz. Tem, né? Uhum. Qual delas, sua criatura? A tua de Deus. Eu tenho paz com Deus. Tem mesmo. Porque a paz de Deus não traz confusão. Paz de Deus não traz confusão. Paz de Deus está alinhado com a palavra de Deus. Agora a paz do homem é a paz da vontade do homem. E ela é rebelde, ela é maligna, ela é conivente, ela é tendenciosa. Eu tenho paz. Eu ouvi agora eu lembrei do negócio, eu vi uma série e o cara trocou de patroa. Ia casar, estava tudo certo, uma outra tinhosa apareceu. Isso é tinhosa, né? Para querer o homem casado é tinhosa. E aí apareceu e o nego velho não resistiu, foi. E aí a mãe perguntou para ele, como é que tu pôde fazer isso? É o que eu senti que era melhor para mim. Eu tive paz. Sem vergonha. Qual paz que você tem? A sua ou de Deus? Amém? Longanimidade. Como é que é isso aí para você, hein? Bom, primeiro, o que é longanimidade, né? É você ser longo para perder a paz. Amém? Não é uma pessoa que demora muito, mas muito. A Bíblia fala de Moisés, de Abraão, que eram assim, né? Longânimos. A vez que, olha, essa é boa comparar. A vez que Moisés perdeu a longanimidade, ele perdeu a bênção. Perdeu de entrar na terra prometida. Vocês sabiam dessa? Porque ele deu uma paulada na rocha. E a rocha era Cristo. E aí, ele perdeu a bênção. Então não perca a longanimidade, queridos, amém? Benignidade, né? Tem a ver com bondade, ser benigno, ser uma pessoa bondosa.
Fidelidade, seja fiel. É bom, é importante. Fidelidade te leva longe, fidelidade abre portas, fidelidade, né, te faz ser uma pessoa honrada. Fidelidade é algo bem bom, viu? Pode terminar que eu tenho que encerrar. Próximo. Mansidão, ser uma pessoa mansa, né? Uma pessoa que demora muito para se irritar. Domínio próprio, e esse é o que talvez o que eu mais ame, né? Porque ter domínio de si mesmo é algo maravilhoso. Quem domina a si mesmo, domina tudo. É uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que avança, é uma pessoa que tira os dons e talentos, é uma pessoa que tem domínio próprio, não fala em incoerência, fala, sabe o tempo de falar, sabe o tempo de ouvir. Uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que realmente ela é mansa também, porque ela domina as suas emoções, domina a sua mente, para que ela não fique vagando e pensando coisas que não deveria. Domina tudo. Domínio próprio. Então, amados, não vai dar tempo de eu seguir adiante, mas esse texto eu trouxe porque a salvação, ela nos oportuniza tudo isso. Agora tem algo que é o que tira a paz de muita gente. Tem algo que torna muita gente aflita, que é a falta de bênção. Né? Porque ser salvo é de graça. Receber o Espírito Santo é de graça. Ter os frutos do Espírito Santo é de graça. Agora, ser abençoado depende da sua justiça. Depende de você se ajustar. Depende de você viver o Evangelho. Depende de você ser comprometido com a palavra de Deus. Depende de você ajustar a sua casa, o seu lar, nos padrões da palavra de Deus. Depende do que você faz. Quem quer ser abençoado, levanta a mão. Agora, o que você está fazendo para ser abençoado? O que você está fazendo para que a bênção te alcance? Não é você alcançar a bênção. A bênção te alcança. É o que a Bíblia diz. Quando que a bênção me alcança, pastor? Quando eu sou bênção. Quando os frutos do Espírito são manifestos na minha vida. Quando eu ando em concordância com a palavra de Deus. Quando eu sou o marido, o pai que eu deveria ser. Quando eu sou a esposa que edifica o lar. Quando eu sou o filho que obedece e honra o pai e mãe. Aí a bênção está sobre a sua vida. Do contrário, você não tem bênção. Mas você tem, sabe o quê? Aflição. Falta de paz. Porque aqueles que sabem que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Amém? Você quer ser abençoado? Viva de acordo à sua fé. Viva pelo aquilo que você crê. E se você crê no Evangelho, viva pelo Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé?